Seja muito bem-vindo ao Essência, o podcast onde a fé e a ciência se encontram. Eu sou o pastor Anderson, mestrado em teologia, também com estudo em neurociência do desenvolvimento pela PUC do Rio Grande do Sul. E ao meu lado está o PhD, professor e palestrante Fabrício José Jaci, fisioterapeuta e doutor pela USP, que há mais de 15 anos vem estudando a relação corpo e mente, alta performance e inteligência emocional. O que você vai ouvir aqui não é teoria distante, mas é uma conversa prática onde pode transformar a sua vida. Hoje, o nosso tema é renovando a mente. A Bíblia já nos orientava sobre isso há milhares de anos. E agora a ciência confirma, é possível mudar a forma de pensar. É possível criar novos caminhos. É possível se libertar dos velhos hábitos. Doutor Fabrício. Boa tarde, pastor. Boa tarde, queridos ouvintes da Melhor FM. E também todos que estão nos assistindo aí pela internet. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, pastor, iniciando esse podcast. São alguns anos já estudando comportamento, a relação corpo-mente, alta performance e inteligência emocional. E ao longo desses anos eu pude observar que muitas vezes o que limita as pessoas, o que adoece as pessoas, não é o que acontece no corpo delas, mas é a mente delas, né? E também tive o prazer de trabalhar com atletas de alta performance, atletas da Seleção Brasileira de Atletismo, jogadores de futebol, lutadores e alguns que só venceram porque mudaram a sua mentalidade. E é impressionante, pastor, perceber que a palavra de Deus, ela já revelava isso, essa verdade desde sempre. A mente pode ser transformada. Mas o que é a mente, né? Fala sobre a mente. Mas o que é a mente? É algo abstrato. Sim. Eu acho que é interessante que a gente possa falar para os ouvintes, para quem está nos assistindo. A mente, então a gente não consegue ter algo palpável à mente. A mente é um conjunto, né, de elementos que podemos chamá-los de pensamentos, então aquilo que eu penso, e muitos desses pensamentos eles podem ser positivos, neutros ou negativos. A minha memória, então, quando eu lembro de algo, né, as decisões que eu tomo, as minhas crenças, enfim, tudo isso vai compondo a nossa mente. Então a mente não é algo palpável, é algo abstrato, mas que tem vários elementos. Os pensamentos, as nossas crenças, a nossa imaginação, os nossos... as visualizações que nós temos, enfim, tudo isso compõe a nossa mente. O ambiente também influencia muito nisso, né? Nessa formação da mente, né? E você falou aí do poder a mente ser transformada, e Paulo já estava falando em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós vamos falar sobre neurociência, inteligência emocional e sobre fé e Bíblia, né? Nesses podcasts. E Paulo já falava em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo não estava apenas pedindo um esforço intelectual, né? Ele estava revelando que existe uma transformação possível. Aquilo que vem de dentro para fora. Doutor Fabrício, quando olhamos para essa passagem à luz da ciência, o que ela nos mostra? Pastora, a neurociência chama isso de neuroplasticidade, né? E o que é isso? Imagine que hoje... para você ter uma ideia, o nosso cérebro ele tem mais de 86 bilhões de neurônios, né? E aí nós podemos pensar, nascemos, essas células vão se desenvolvendo e acabou, e aí somos assim, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. E não é bem isso, né? Então a neurociência chama de neuroplasticidade, que é a capacidade que os nossos neurônios têm de se reconectarem, De se adaptar, né? De se moldar, né? De se moldar, como o pastor falou, ao ambiente, aos estímulos que recebe. Então, acho que todo mundo já escutou aquela história. A criança que recebe muitos estímulos, ela se desenvolve mais. Isso é real, isso é verdade. Então, só que não é só a criança, né? Nós, como crianças, como adultos, como os idosos, todos podemos nos moldar ao longo do tempo. Sim. Então, nosso cérebro não é uma pedra, ele não é rígido, né? Então, mas como eu mudo isso? Mudando os meus pensamentos, meus comportamentos, mudando as minhas crenças. Então nós podemos mudar essas conexões neurais, estabelecer novas trilhas, novas conexões, e a partir daí também desses novos pensamentos, ter novos comportamentos. Então eu tive a oportunidade, né, ao longo da minha história, de ver atletas que venceram barreiras físicas porque mudaram a forma de pensar. Eu também, quando atleta, né, quando jovem já fui atleta, e
treinava, corria e participava de corridas, etc. E muitas vezes com treinos excelentes, com resultados excelentes nos meus treinos, porém, na hora que chegava na hora da competição, eu perdia. Eu perdia para minha mente, né? Mas eu também já tive a oportunidade de ver pessoas que sofreram acidentes, né, lesados medulares ou traumas ortopédicos, a se recuperarem de uma forma muito rápida. Assim como também pessoas se recuperarem de traumas, de feridas, porque decidiram acreditar em algo novo, decidiram mudar. E a palavra já diz, é possível não se conformar, mas se transformar. Então, o nosso cérebro, pastor, ele não é rígido, ele não é uma pedra, ele pode se moldar. Mas em que momento? Quando eu decido. Então eu decido mudar. Eu decido estar em novos ambientes, eu decido fazer cursos, fazer novas leituras, estar com as pessoas certas. Dessa forma, receber os estímulos certos, o meu cérebro ele começa a se moldar. Então talvez hoje, né, eu costumo dizer que você não está condenado. Você pode mudar, mas você precisa decidir mudar. Tem um psicólogo americano, que ele fala, o Peter Levine, que traumas vão ocorrer na nossa vida. Porém, eles não são uma prisão perpétua. E aí aqui eu já aproveito para fazer um convite, né, para você que é pai, filho, marido, esposa, enfim, empresário. O que você está precisando mudar hoje? Em seus pensamentos, em seus comportamentos, nas suas crenças. Talvez o resultado que você não venha obtendo hoje, na sua família, nos seus negócios, no esporte, é devido aos seus pensamentos, às suas crenças, que estão impedindo você hoje de crescer. Ele fica aprisionado nessas crenças, né? E não consegue desenvolver. E é importante criar novos hábitos, criar novas trilhas, né? Que você tem falado aqui. Porque se você continua nessa trilha de fracasso, vai continuar fracassando. Se você pensar em uma vida melhor, pensar e agir de uma maneira melhor, isso também vai criando essas conexões no seu cérebro, vai fortalecendo, né? Então nós temos no cérebro uma circuitaria, imagine, né? Eu tenho lá 86 bilhões de neurônios e milhões... 100 trilhões de sinapses. Exato, então são muitas conexões, né? Então são trilhas. Então imagine assim, hoje quais são os pensamentos que predominam na minha mente, né? Então, se o pensamento é de fracasso, que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, é essa trilha que eu estou criando no meu cérebro. E toda trilha, todo caminho leva a um lugar. Sim. E qual é o lugar que você está hoje? Talvez o lugar que você esteja hoje, aí, na sua casa, na sua vida. Os resultados que você vem obtendo é por conta das trilhas que você vem reforçando todos os dias. Talvez trilhas de medo, de angústia, de fracasso. Então é interessante falar sobre isso, né? Porque o que eu fico repetindo na minha mente desde a hora que eu acordo até o momento que eu vou dormir são pensamentos bons? A pessoa que quando acorda, ela já começa a reclamar do dia, o dia inteiro vai ficar ruim. O mau humor dela já vai a um nível exorbitante, né? Se ele acorda já declarando coisas boas, falando coisas boas, ele pode até passar por um dia difícil, mas ele vai superando esses obstáculos. Exatamente. E aí, olha que interessante, né? Nessa coisa do corpo e da mente. Porque a partir do momento que eu faço uma oração pela manhã, a partir do momento que eu agradeço pela manhã, né? Eu agradeço talvez pelo dia que está ali, o céu, né? Agradeço pela minha família, agradeço pelo aquele café, talvez aquele café preto só que eu tenho ali na minha mesa. Eu estou criando uma fisiologia. Todo pensamento acontece no corpo. A Bíblia diz, aquilo que o homem pensa é o que ele é, né? Exatamente. E aí eu crio toda uma fisiologia. Sim. E talvez hoje você olha, né, para o seu corpo cheio de dores, né, cheio de problemas, que talvez até extrapolem o seu corpo, né? E aí você talvez tenha que refletir quais são os pensamentos que você vem declarando todos os dias. O que você declara todos os dias? É muito importante, né, falar sobre essas declarações, né, que às vezes as pessoas não entendem, né? Elas repetem às vezes a fala de fracasso, de derrota, de miséria e ela não entende que ela está trabalhando contra ela mesma, né? E o cérebro vai trabalhando contra ela mesma, porque ela vai fortalecendo isso, né, na vida dela. Quando ela começa a fazer declarações, né, diferentes, como o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece, ela vai criando conexões e vai fortalecendo essas conexões, né?
Exatamente, pastor. Então, nós temos sim que aprender a controlar os nossos pensamentos, né? Porque eles guiam nossas decisões, né? Então, talvez a gente precise começar a olhar para isso, para mudar esses pensamentos, né? Então, todo pensamento negativo, ou toda fala de medo ou medo. Ah, mas o medo é negativo? Não, o medo ele é importante. O problema é quando ele se torna crônico. Quando eu vivo o medo constantemente, quando ele passa a fazer parte importante do meu dia, né? E aí eu passo a ter... O sistema imunológico não vai funcionar bem. Imagina você passar o dia todo com medo. Será que o seu corpo, o seu sistema imunológico vai funcionar bem? É muito provável que você tenha bem mais chances de ter infecções, você tenha mais chances de ficar doente. A sua performance, imagine você performar, né, ter bons resultados aí na sua empresa, né, com medo, angustiado, né? Então, não é só uma questão de pensamento, né, que navega numa utopia. Sim. O pensamento acontece no corpo. E isso vai conduzir os seus resultados, né? E aí, olha que questão interessante. A partir do momento que você começa, então, a tomar uma decisão para mudar os seus pensamentos, aquilo que você vai repetir. E aí, olha que interessante a Bíblia, né? Talvez a Bíblia seja um começo. Você, pela manhã, repetir versículos bíblicos. E quando o dia caminhar, repetir esses versículos bíblicos, né? O cérebro vai começar a criar novas conexões, novas redes, né? E talvez não só pensar, mas declarar isso em voz alta, né? Então, isso é muito interessante. Então, eu já pude acompanhar pessoas que mudaram não só o corpo, não só a saúde, mas a performance em diferentes áreas da vida porque mudaram a forma de pensar. Sim, e esses pensamentos negativos, eles lutam contra os pensamentos positivos, né? Constantemente. Criar um novo hábito não é tão fácil, né? As pessoas, o início não é tão fácil, né? Elas começam declarando, de repente vem aquele pensamento outrora, né, de derrota, de fracasso, e é uma luta constante, e ele precisa continuar declarando isso para fortalecer o pensamento, para fortalecer essa conexão, né, essa sinapse, né? Exatamente. Não é, então hoje eu vou repetir uma mensagem, né, que o pastor vai trazer para nós e tá tudo certo, acabou, agora eu já mudei minha vida. Não é. Sim. Né? Nada é assim. Nós precisamos treinar. Né? Então, mudar um pensamento é treinamento. Ah, mas eu não quero. Escreve e leia. Ah, mas eu não quero. Insista. Declare, né? Declare, porque Voz você alta. vai mudar. Né? Então, mas eu preciso decidir. A questão muitas vezes, pastor, é que as pessoas não decidem. Né? Porque quando eu decido, eu não escolho. Eu decidi. Exatamente, decidi. Então, eu acho que isso faz uma grande diferença, né? Não só para a nossa saúde física, mas para todos os resultados. É aquela pessoa que fala assim, eu vou tentar fazer. Não vou tentar, eu vou fazer. Tomei uma decisão. E essa decisão fortalece essa sinapse. E ela cada vez que você faz essa afirmação, você consegue fazer, né? Você vai para cima, você luta, você vai adiante. Você não fica na área do conforto, você se confronta, você vai adiante, né? E aí é interessante, me veio aqui, né, uma questão da imaginação, da nossa visualização, né, porque além de pensar, né, sobre questões, todo pensamento está atrelado a um sentimento. Eu sinto alguma coisa quando eu penso em algo, né? E tem também a questão da visualização, do que lembramos, do que imaginamos, né? Então talvez hoje você fica imaginando e visualizando coisas que você não quer. Será que não chegou a hora de você tomar uma decisão, de visualizar, de imaginar aquilo que você realmente quer para a sua vida? Exatamente. Seja em qual hora for. Então nós passamos a maior parte do dia pensando que nós não queremos. Exatamente. E talvez a gente precise mudar. Né? Os meus resultados dependem que eu mude isso, que eu comece a pensar aquilo que eu realmente quero para a minha vida, o que eu quero para a minha família, né? O que eu quero para a minha vida profissional, né? para os meus negócios. Então imagina eu chegar na minha empresa e só reclamar dos meus funcionários. Né? Então se eu só reclamo, talvez é isso que eu estou colhendo agora. Exatamente, a Bíblia vai falando, né? Tudo que o homem planta é aquilo que ele colhe. Então ele vem colhendo ao longo do tempo, às vezes, coisas ruins, né? Porque ele tem plantado coisas ruins no seu coração, na sua mente, né? E é interessante que a Bíblia já dizia lá no Salmos 1, né? Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então meditar é repetir, né, doutor? Deixar que a palavra se grave em nós. Né? Que o que a ciência chama hoje de reprogramar o cérebro, a Bíblia chama de renovar a mente.
E quando esses dois se encontram, o resultado é extraordinário, né? Então, quando a gente estava falando da sinapse, cada repetição, pensamento repetido, nova sinapse se fortalece. E os pensamentos de abandono, como pensamentos de abandono, e vai enfraquecendo essas conexões, né? E quando a gente vai criando pensamentos repetitivos, ele vai fortalecendo essa sinapse, né? É isso mesmo. Então, são as duas vias, né? Então, se eu tenho uma mentalidade positiva, que ele, né, tem autores que chamam de mentalidade de crescimento, eu vou criar boas sinapses, boas conexões, vou liberar bons hormônios, vou liberar menos cortisol, então eu vou conseguir controlar o estresse, vou ter uma vida mais abundante. Ao mesmo tempo que, se eu focar nos pensamentos negativos, né, uma mentalidade que eles chamam também de fixa, onde eu não acredito que isso vai dar certo, isso não vai funcionar, eu não sou bom mesmo, eu nasci assim, minha vida é essa mesmo, né, eu me conformar com essa vida, o meu cérebro vai se adaptar, o meu corpo vai se adaptar, né? Então, e aí à medida que é mais ou menos aquela história, né? Hoje eu preciso chegar no meu trabalho, eu faço um caminho. E aí, ok, talvez hoje é o primeiro dia naquele emprego, né? E talvez é tudo estranho, o ambiente é estranho, as pessoas, né, que me cumprimentam ali, é tudo novo. Porém, eu começo a repetir aquilo. E aí, quando eu vejo, automaticamente, eu já estou no meu trabalho depois de algum tempo e nem percebi o ambiente, não percebi as pessoas. Então, o corpo se adapta, né? O cérebro se adapta, as conexões, as redes neurais se adaptam, a circuitaria neural se adapta a tudo isso. Agora, o que você está se adaptando hoje? Né? A coisas boas ou a pensamentos ruins, a questões ruins? Talvez seja a hora de mudar a sua vida, mudar os seus pensamentos, mudar os seus circuitos. Você precisa decidir isso por você. Isso precisa estar gravado em nós, né? Então a gente precisa meditar e repetir isso, e repetir constantemente isso, né? Constantemente a gente precisa fazer isso para que a gente tenha uma vida de qualidade, para que a mente também fique sadia, né? Que o corpo fique sadio. Se a gente consegue fazer isso, não são exemplos básicos que a gente vai fazendo que vai mudando a realidade da nossa vida. Exercícios, né? Existem exercícios hoje para isso. Eu estava lembrando agora de Josué capítulo 1, versículo 8, né? Também fala para nós meditarmos. E a Bíblia vem constantemente falando para a gente meditar, né? Para a gente gravar a palavra no nosso coração, para a gente ter ela. Então a Bíblia já vem falando isso há muito tempo, doutor. E aí a ciência só reforça, né, o que a Bíblia já vem falando, que as pessoas estão deixando às vezes de pensar, eu vou fazer um pensamento positivista. Não é um pensamento positivista, é aquilo que a Bíblia já declara há muito tempo, que a ciência vem falando há muito tempo, e as pessoas às vezes vivem aquém da vida que Deus proporcionou, porque elas mesmas vivem se sabotando. E quantas pessoas vivem se sabotando? Às vezes passa uma vida se auto-sabotando, né? Então, meditar é muito importante, né? E quando vem a palavra, ela vem de Deus, tem uma força muito maior, né? E eu lembrei agora de um dia, né? Como essa questão do programa aqui do podcast Essência, me lembrei de uma fala que esse trajeto meu dentro estudando, fazendo mestrado, doutorado, etc, né? E me lembrei um dia que eu estava voltando para Jacarezinho. E aí, conversando com a minha esposa, eu contei esses dias até na igreja sobre isso, né? Voltando para Jacarezinho, e aí, né, muito empolgado, falando sobre estudos dentro da neurociência, inteligência emocional e tal. E eu falei do Daniel Goleman, uma referência aí, inteligência emocional. A minha esposa falou não. Eu falei, ué, como não? Eu assustei, ela falou não. Eu falei, não. Eu falei, não, ele é o pai da inteligência emocional, né? Aí a minha esposa falou, tem certeza? Eu tenho. Eu li vários estudos dele, é referência. Ela falou, você tem certeza? Ela falou, Jesus é o pai da inteligência emocional, né? E aí eu vi o quanto que realmente, refletindo sobre a Bíblia, né, refletindo sobre o que a ciência mostra hoje, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Os cientistas se apropriam assim de textos bíblicos para fazerem as suas teorias também, né? E a gente vê que ela vem... A palavra de Deus é maravilhosa. A gente lê, a gente fica cada vez mais extasiado com a palavra. A palavra de Deus, Deus é imutável, né?
Nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas nós somos um ser em completa transformação, em completo desenvolvimento. E nós precisamos, Paulo já falando lá, né, a renovação da nossa mente. A gente precisa entender claramente isso. Eu preciso renovar a minha mente, porque senão eu tenho a vida que eu não queria. Às vezes Deus proporciona uma vida melhor, e não estou falando só sobre dinheiro, né, que as pessoas colocam isso na sua mente, mas estou falando de uma vida boa, de uma vida tranquila, uma vida de paz, né, que às vezes as pessoas vão só vendo a desgraça, porque passaram por isso ao longo da vida com os seus familiares, né? Em outro podcast nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? As suas famílias, né? O seu pai, o seu avô, o seu bisavô vem falando, né? Você é incapaz, você não pode, o quanto estas palavras vão trazendo peso sobre as pessoas. Quantas mães, né, em cima dos seus filhos, suas filhas, que declararam palavra de derrota, de dependência constante, e vemos hoje mulheres ou homens se formando e não conseguem mais se desligar dessas coisas, não conseguem ter uma vida de paz, não conseguem ter uma família em paz, porque trouxeram tudo isso e essa negatividade continua, né? Eles vêm passando isso, essas palavras. Então é preciso quebrar o ciclo, né? Você sabe que tem uma frase que eu costumo dizer, né, para os alunos, enfim, as pessoas que nós palestramos, que você pode mudar a história da sua família, né? Então alguém vai ter que mudar. Talvez é você, né, tomando consciência, né, de como foi e agora dar um novo passo, né? Isso é interessante, né, resgatando um pouco a sua fala, porque a criança ela não tem filtro. Sim. Né? Então, se dentro da minha casa eu tenho pessoas, né, minha família, as pessoas que estão ali falam palavras, né, de agressão uma contra as outras ali, se eles se ofendem, se elas se agridem, é isso que a criança vai entender como normal, porque Exatamente. É isso que ela está escutando. Isso passa a ser o normal para ela, e não é normal, né? Então isso não é normal. Você é filho, ou foi feito em imagem e semelhança do Criador, então é isso que eu sou. Exatamente. Se ela escuta grito desde da sua infância, ela vai reproduzir isso lá na frente, né? Se ela foi rejeitada quando Exatamente. criança. Se ela sofreu algum trauma, ela vai passar isso adiante, né? De alguma forma, com algum sentimento, né? E aí a gente precisa, isso a gente quebra, a gente no cristianismo a gente fala, quando a gente recebe Cristo como Salvador, é quebrada toda a maldição e a gente começa uma nova etapa daqui para frente, né? Então, quebra toda a maldição quando recebemos Cristo como nosso Salvador. Então, mas as pessoas precisam renovar a mente também, porque para não viver o velho. Veja, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando eles estavam para entrar na terra prometida, Deus falou para ele, olha, esse povo aqui não vai entrar. Por quê? Porque a mente continuou do mesmo jeito. Eles continuavam com a mente de escravo. Eles continuavam pensando ainda nas coisas que tinham no Egito. Então não era um povo que estava preparado para assumir a terra prometida, né? A Canaã. Então, assim, tem muitas pessoas hoje que aí querem uma vida nova, mas não querem largar a vida velha, né? A Bíblia diz que somos novas criaturas em Cristo Jesus, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. E é interessante a pessoa entender isso. Ela precisa quebrar esse ciclo. Ela precisa renovar completamente a sua mente, para que ela possa usufruir de todas as bênçãos que tem, né? As benécias da salvação, da graça de Deus. E as pessoas não conseguem se desprender disso e vivem como escravos, né? Vivem na dependência de outros, né? As pessoas vivem precisando de alguma coisa, dependendo de alguma coisa, e a Bíblia diz que Jesus é mais do que suficiente para todas essas coisas. Então, crer em Cristo e crer nesse poder que tem em Jesus, né, de quebrar toda a maldição e viver essa nova vida, essa nova ter esse novo relacionamento com Deus, é quebrar esse ciclo, né? E a neurociência também nos ajuda a isso, né? Novas conexões são novas feitas, conexões, né? E aí as coisas começam a acontecer na sua vida quando você começa a estabelecer essas novas conexões. Aí você fala, nossa, eu pensei sobre isso, li sobre isso, busquei informação sobre isso e agora está acontecendo na minha vida.
é porque você está se movendo, nada é estático. Exatamente. Nada é rígido, né? E talvez a sua rigidez em não querer mudar está impedindo você de ter uma nova vida. Por isso é importante a gente prestar atenção no que a gente vê, ouve, né? E o que a gente fala. Porque a gente vai consumindo certas coisas que vão deixando a gente continuar com essa mentalidade escrava. Com essa mentalidade de eu não consigo, eu não posso, para mim não dá, isso não é para mim, né? Não é para minha família, eu só vou até aqui. Então, assim, o que a pessoa vem consumindo ao longo dos anos, isso é importante, é um alerta até para os pais, para os seus filhos, né? O que o seu filho hoje está assistindo na TV, né? Qual é o programa que ele vê? E isso ele vai absorvendo e vai trazendo isso para uma realidade. Qual as declarações que você faz hoje para o seu filho? Né? Que ele é amado, que ele é perfeito, que ele é inteligente, ou é o contrário? Exatamente. Né? Que você vem falando que ele não é capaz, que ele faz bagunça, né? Que ele reclama. O que você vem declarando sobre a vida dos seus filhos hoje? Né? E não é só sobre os filhos, né? Se a gente parar para pensar, às vezes tem empresários reclamando dos funcionários que talvez estejam nos lugares errados e talvez que não tenham sido ouvidos. Né? Hoje o que a gente mais vê dentro das empresas não é falta de habilidade técnica e competência, porque o conhecimento está na internet, o conhecimento está aí hoje. Diferente de anos atrás, que o conhecimento a gente tinha que buscar em livros, né? Sim. Nas enciclopédias, enfim. O conhecimento está aí, né? Porém, o que mais hoje pega dentro das empresas é a saúde emocional, a inteligência emocional, né? Mas por quê? Porque talvez vieram esses adultos, se tornaram adultos baseado em crianças que ouviram coisas que não eram boas. Eu penso assim, não é porque eu decidi pensar assim hoje, é porque eu tenho uma história. Exatamente. Né? Baseado na minha história que eu construo os meus pensamentos hoje. Só que esses pensamentos que eu construo hoje, eu posso desconstruí-los e reorganizá-los. Não é apagar nada, Sim. É só colocar as coisas no devido lugar, para que você possa realmente poder utilizar todos os seus recursos internos e despertar realmente toda a sua potencialidade. E o ser humano tem uma potencialidade incrível, né? Ele tem uma capacidade de criar, de fazer, de realizar extraordinária. Mas assim, como as pessoas têm se visto, muitas vezes, o tem incapacitado disso, né? O incapacitado disso. Então, é uma mensagem poderosa hoje para o teu coração, você que está nos ouvindo, nos assistindo aí online, para que você comece a criar essas novas conexões ainda hoje, né? Ainda hoje. Ainda hoje é possível. E você vai ver a sua vida mudar. Mas você precisa decidir, você não vai fazer isso hoje. Quando a gente vai para academia, o pastor começou a treinar agora, né, pastor? Comecei agora, eu estou todo dolorido. Então, você não muda o corpo de um dia para o outro. Não. Você vai treinando e vai mudando. Né? E você precisa ter esse entendimento e essa paciência. A mente é a mesma coisa, mas começa com uma decisão de mudar. Porque quando você decide, você começa a repetir e lá na frente você vai colher os resultados. É como o músculo, né? Precisa do exercício repetitivo para que ele se desenvolva, né? Exatamente. E assim a mente também, né? A gente precisa fazer esse exercício repetitivo. E eu gosto de falar sobre isso porque é comum escutar em todos os lugares, né? Você precisa cuidar do seu corpo, né? Você precisa treinar o seu corpo. Mas muitas vezes não escutamos, né? Você precisa também treinar a sua mente. Né? Olha que importantes são os profissionais da saúde mental. Sim. Né? Para poder ajudar as pessoas a cuidarem das suas mentes. Então, já é um convite aqui para que você hoje comece a mudar um comportamento com o seu filho, mudar um comportamento com a sua esposa. Às vezes a gente diz assim, né? Mudar a forma de pensar em relação a determinadas situações. Eu só vou mudar quando o outro mudar. E não entendemos que, na verdade, a mudança ela tem que começar primeiro da gente. Né? Falamos tanto em mudar o mundo, né? E será que eu estou mudando quem eu realmente sou? Será que eu me coloco numa condição de humildade para realmente entender que eu preciso mudar? Então é muito poderoso. Isso é muito interessante, porque assim, hoje talvez você acordou e não falou para a esposa que a ama, né? E ela precisa ouvir isso, né? Às vezes, ou para o filho, filho, tá indo para a escola, te amo, boa aula, sabe? Daí essa motivação, né? Para
para os nossos cônjuges, para nossos filhos, e o tratamento que a gente tem com eles, isso é importante, porque também reage no dia deles, né? Sim. Sorrisos, né? Então, esperamos muito do outro, né? Sim. Mas até um assunto que nós vamos trazer aqui também, que é o poder da autorresponsabilidade, né? Então é fácil olhar para o mundo, né? Olhar para o vizinho, olhar para o... É verdade. Mas não olhar para mim, né? Então eu espero que o outro mude, mas eu não me movimento nessa direção, né? É aquela história, se você chega lá na sua empresa e fala bom dia, sorri para as pessoas que estão ali, consequentemente essas pessoas, quando passarem por outras pessoas também contagiadas por esse movimento de falar bom dia, falar boa tarde, enfim, de cumprimentar as outras pessoas, começam a fazer o mesmo. E é esse movimento do bem que a gente precisa, que as pessoas comecem a mudar seus comportamentos, que elas comecem a mudar seus pensamentos. Olha hoje como as pessoas se tratam com tanta agressividade. Sim, você vai na fila do banco às vezes e tá demorando, aí já começa um pessoal a reclamar, né? Nossa, tá demorando hoje, não tô aguentando mais. Aí, consequentemente, 3 ou 4 já vão entrar nessa conversa e vai se tornando um peso ficar ali cada vez maior, né? Cada vez maior. Então, as pessoas precisam mudar os seus comportamentos. Às vezes você vai numa repartição pública, o funcionário ali te atende mal, aí você quer revidar também, né? E às vezes a palavra branda, a Bíblia diz, a palavra branda, a resposta branda, acalma o furor, né? Trânsito, a gente vê isso constantemente, né? As pessoas se matando dentro do trânsito porque uma resposta ríspida acaba trazendo uma consequência trágica, né? Então, assim, é importante a gente pensar antes de falar. Exatamente. Aí que vem o nosso córtex pré-frontal, né? Que nos diferencia dos outros animais, que é a capacidade de pensar, né? De fazer a gestão das nossas emoções, né? Planejamento. Porque se eu agir impulsivamente, possivelmente talvez eu não tome a melhor decisão. Melhor decisão. E a gente precisa fazer um exercício. Eu quero convidar agora você que está online aí para fazer esse exercício comigo, rapidamente, tá? Quero que você que está nos ouvindo faça esse exercício. Ele é simples. Eu quero que você inspire fundo, segure, depois solte devagar. Vamos fazer isso juntos? Faça de novo. E agora, quando você respira e declara, tudo posso naquele que me fortalece. O que acontece isso no cérebro, Dr. Fabrício, quando a gente faz isso nesse momento? É muito interessante, né? Meditar e meditar na palavra, né? Hoje tem algumas formas de meditação, que estar no presente, por exemplo, mindfulness, uma palavra aí que talvez você já tenha até escutado, né? Mas todas as vezes que nós paramos por um tempo, eu falo que o exercício mais simples que tem é esse, né? A gente parar e simplesmente focar a atenção na respiração. Então, você aí que parou agora e que prestou atenção, puxando o ar, sentindo esse ar entrando nos pulmões, né? E depois esse ar saindo. Talvez você tenha que talvez você tenha direcionado a sua atenção para isso, né? E é muito interessante porque se você direcionou sua atenção para isso, a sua atividade cerebral ela muda, né? É difícil você pensar no problema e pensar na respiração ao mesmo tempo, né? Sim. Então eu trago minha atenção para minha respiração. E aí é bem interessante porque quando eu faço isso, eu consigo ativar áreas interessantes do meu cérebro, né? Ativar mais algumas áreas, diminuir a atividade de outras áreas. Por exemplo, o córtex pré-frontal, né, que eu comentei aqui. Esse exercício simples de você parar e respirar e falar tudo posso naquele que me fortalece. Declarar essa frase, né? Ou outras frases, orações que você tem aí na sua casa, né? Vai levar uma ativação da área do córtex pré-frontal, que é importante para tomada de decisão, né? Talvez você tenha que tomar uma decisão importante agora aí, né? Exatamente. E você não sabe para onde você vai. Talvez você ficar em silêncio, você respirar, trazer a palavra de Deus, como o pastor trouxe de exemplo,
né? Tudo posso naquele que me fortalece. E se você fizer isso por 5, 10 minutos, eu tenho certeza que após esses 5, 10 minutos, eu não sou o que estou dizendo, os estudos mostram, Sim. você vai ter uma capacidade de decidir melhor. Você terá melhores escolhas, melhores decisões. Então, a sua capacidade de regular as suas emoções. Então, imagine que você... É aquela história, né? A pessoa que o pastor citou do trânsito. Né? Se alguém buzina, eu vou lá, brigo e falo um palavrão, ou talvez até pegue uma arma e atire. Isso acho que todo mundo já viu nos noticiários. Já presenciou, né? Então, é porque eu entrei numa área do meu cérebro, né, mais basal, posso assim dizer, que está relacionado com os nossos reflexos, lutar, fugir, etc. E aí eu inibo a área do córtex pré-frontal na hora que eu estou nessa situação de conflito. Eu não consigo ter boas decisões, boas escolhas. Então, quando a gente medita, nós conseguimos reduzir a atividade cerebral de algumas áreas, aumentar a atividade de outras áreas e assim ter uma melhor capacidade de regular as nossas emoções. Já viu aquela história? Um casal briga, aí continua brigando, um fala, outro fala, outro fala e não tem fim. Mas quando um se acalma, respira talvez eles possam chegar ali ao entendimento do que é melhor. Ele tem maior clareza na sua resposta, né? E aí ele tem mais assertividade. Porque se as pessoas falam o que quer, às vezes eu tenho um ditado que fala, quem fala o que quer, escuta o que não quer, né? Mas assim, a gente reage a esses estímulos repetidamente e assim, prontamente também. Né? A pessoa brigou com a gente quer revidar. Em vez de respirar fundo, né? E fazer com que a clareza dos seus pensamentos venham, que você possa ter uma resposta clara, objetiva, né? Como eu falei, a resposta branda afasta o furor, né? Mas a Bíblia também fala que a gente é pronto para ouvir e tardinho em falar. A gente precisa parar primeiro. Pastor, isso é interessante, né? E como era Jesus nesse sentido? Ele parava para meditar? Como que era a vida de Jesus? Como ele fazia? Porque ele passava por situações difíceis. Né? Constantemente. Pressões constantes. E como ele lidava com isso? Ele parava, ele descansava, né? Ele tinha uns momentos de descanso, de pausa, né? Ele não falava aquilo que vinha na cabeça, né? Ele parava, ele descansava. Quando vai ver, ele está descansando no barco, ele está no monte descansando, ele está em vários lugares. E em vários momentos da vida de Jesus ele está descansando. E a gente precisa também parar, né? Outra coisa, a gente precisa dar uma pausa de vez em quando, né? Tem pessoas que só trabalham, não dá uma pausa. Tem pessoa que só realiza as coisas e não para. Então Jesus parava, ele pausava, ele tinha a resposta. Me lembro quando os fariseus foram pegar a mulher em próprio ato de adultério e foram lá jogaram até os pés de Jesus para apedrejá-la, né? E quando foram apedrejar, ele estava lá respirando, né? Escrevendo na areia, com calma, com toda a calma do mundo, na calma. E todos eles desesperados, aquela coisa ruim ali, naquele ambiente ruim, naquele ambiente tóxico que ali estava se destinando a vida de uma pessoa. Ele está com calma, escrevendo com o seu dedo na areia. E ele escuta todo mundo falar e ele continua escrevendo na areia. E ele continua. Tá todo mundo falando, ela foi pega no adultério, a lei manda que a gente apedreje. E ele levanta com calma, olha para todo mundo e diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí as pessoas, os fariseus, aqueles que estavam ali, que queriam matar a mulher, jogaram as pedras no chão, foram embora. Ele pega a mulher e diz para ela assim, vai embora e não peques mais, né? E ela recebe a salvação naquele momento. Então é importantíssimo isso. Vê como que é forte isso. E é simples, né? Sim. E aí é um convite, né? Mas o controle emocional dele foi gigantesco. Porque ele está diante de uma pressão. Mas ele respira. Ele não se deixa ser levado por aquele lugar, por aquele momento, né? Em que as pessoas estavam pressionando. Ele para. Ele ouve. Né? A gente está falando sobre pausar, né? Ou parar e escutar e respirar. E ele ouve. É isso que as pessoas às vezes precisam parar, pensar. E o que eu vou falar? Né? As pessoas atropelam às vezes as outras falando e assim, não conseguem falar para outra pessoa o que ela precisa realmente.
Não consegue dar um conselho, não consegue sair da situação, porque eu estava falando ontem, né, que oração na igreja é um diálogo. Tem pessoas que querem orar e falam mais do que tudo. E não deixam Deus falar, né? A oração é um diálogo, não é um monólogo. E assim é a conversa, né? E a gente precisa então ter esta pausa, essa respiração, para a gente tomar as nossas decisões. Veja, a decisão de Cristo foi assertiva. Ele salvou a vida daquela mulher. E aqueles homens que estavam ali condenando foram embora. E eles também foram tocados pela mensagem, né? Falou fortemente ao coração deles. Porque senão eles não tinham deixado a pedra ir embora. Ele desarma com uma palavra, ele desarma aqueles homens. Isso é fantástico, né? Quanta violência hoje a gente vê nas relações. Sim. E ouvir isso é fantástico, né? E aí eu trago um outro assunto, que é quantas pessoas hoje, né? O Brasil estava nos rankings aí liderando como país com pessoas com maior número de pessoas com ansiedade, né? Então significa que, né, a gente não vai sentir medo, ou talvez que Jesus não sentiu raiva em alguns momentos. Nós vamos sentir tudo isso. Uhum. Né? Agora, como eu lido com isso? Né? Talvez pausar, talvez meditar na palavra, talvez ficar em silêncio por um tempo, vai trazer mais clareza. Então, quantas pessoas não vivem no medo, na angústia, no sofrimento, né? E Jesus já disse, né? Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. Quer dizer, o nosso descanso é ali, nele. Né? A gente precisa descansar nele. Né? A Bíblia vai dizer assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então veja, as pessoas precisam ter esta pausa, precisam respirar, precisam confiar, precisam crer, né? Que as coisas vão funcionar. Precisam ter fé. Fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não consegue dar um passo adiante. As coisas que a gente não vê, a gente age pela fé. A gente vai fazer pela fé. E isso nos leva a comportamentos diferentes, né? Quando eu começo a fazer essas declarações que a gente tem falado desde o início aqui do programa, eu faço essas declarações, eu estou fazendo isso também no mundo espiritual, e isso está reagindo, né? Isso está reagindo para o mundo físico. Eu trago à existência aquilo que não existe, é fé, né? A gente traz essa existência. E é interessante, ainda situou um outro problema comum aí, acho que o pessoal que está nos assistindo, ouvindo, que é a questão do estresse. Uhum. Né? Então, quantas pessoas hoje não sofrem com doenças relacionadas ao estresse? Inúmeras. Né? Eu citei agora há pouco aqui burnout relacionado ao trabalho. Sim. Né? Então, todo mundo parece estressado, né? Todo mundo nervoso. Né? E aí entra naquela história, o estresse crônico, ele faz mal para você. Então, ficar raivoso o tempo todo, brigando, e aquela coisa, o seu corpo vai se densificar, suas células, né? Então você vai ter uma maior ativação da amígdala, que é uma parte ali do sistema límbico. Você vai ter uma menor atividade do córtex pré-frontal. Automaticamente vai deprimir seu sistema imunológico. Então tem mais chance de você ficar aí gripado, de você desenvolver doenças, enfim, por conta desse estresse crônico. E meditar na palavra, tirar um tempo para você respirar. Isso é tão engraçado que às vezes a gente pergunta para as pessoas assim: quando foi a última vez que você parou para ficar ali com você mesmo, com a sua presença, ou ficar ali quietinho, olhando para o nada? Talvez as pessoas param para pensar, sendo que deveria ser algo comum eu ter um tempo para mim, para eu respirar, para eu meditar, para eu entrar em conexão com Deus, para eu fortalecer a minha fé. Quando foi a última vez que você ficou com a sua presença? Isso, né? Que você fez isso? E é tão importante, as pessoas não faz isso, não é a autoajuda, né? É a cooperação do Espírito Santo ajudando as pessoas a fazer, a gente alinhando o cérebro, a alma, o espírito. E esse podcast é para isso, né? As pessoas alinharem essas coisas, entenderem, né, que nem tudo é espiritual. Algumas coisas são questão da mente. Eu preciso mudar a minha mente. Se eu mudar a minha mente, eu mudo o meu comportamento, eu mudo o ambiente que eu estou, eu mudo a realidade da minha vida,
né? Agora, trazendo para o espiritual, a gente precisa fazer essas declarações. A gente precisa servir, a gente precisa crer, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa orar, né? Então, as pessoas precisam fazer isso, né? Estar em novos lugares. Em novos lugares. Isso que é... Tem gente que vive dentro de ambientes e não consegue sair, né? Eu estava fazendo um estudo esses dias, estava falando até para o senhor ontem, que a gente às vezes fica o dia inteiro em casa e não vê nada de novidade, e o cérebro vai se adaptando àquilo e ele não vai produzindo. Ele não vai produzindo, ele vai se estagnando, e a pessoa vai entrando numa depressão profunda, porque ele não consegue ver ambientes novos, ele não consegue se conectar com pessoas, ele não sente o ar. Então, assim, isso traz um prejuízo enorme. Então, é muito interessante, né? Porque quando a palavra ela vem de Deus, né? Quando a gente medita na palavra, é algo que vai além desse corpo fisiológico, né? Sim. É algo espiritual, é algo muito forte, né? E eu acho que a ideia desse podcast é que a gente possa mostrar, né? Trazer aí a consciência às pessoas, né? Da importância de novas decisões, de novas escolhas, porque isso vai trazer bons frutos, né? Você vai começar a colher bons frutos. Aquilo que eu planto, eu colho. É a lei da semeadura, né? Então a gente precisa fazer isso. Eu quero aqui hoje, nesse momento, em nome de Jesus, trazer uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora que as fortalezas mentais estão sendo quebradas na sua vida. Pensamentos de fracasso estão sendo substituídos por pensamentos de vitória. A mente de Cristo está sendo ativada em você hoje. E assim como Gideão deixou de ver como menor e começou a se ver como um guerreiro, você também vai se ver como Deus te vê. Assim como Paulo aprendeu a dizer: quando sou fraco, então aí é que sou forte. Você vai entender que a sua fraqueza é o lugar onde o poder de Deus vai se manifestar. No nome de Jesus eu declaro isso, que toda a fortaleza mental está sendo quebrada agora na tua vida, para a glória de Deus. Amém, pastor. Amém. E aí eu complemento, pastor, isso vendo que quantas pessoas, né, a gente já presenciamos, né, com a vida emocional destruída, e que quando começaram a mudar os seus pensamentos, seu comportamento, a organizar a vida, elas se restauraram. Restauraram pela mudança primeiro da mente, da sua própria mente. Mudando a mente, mudaram a sua saúde, o corpo começou a reagir, o corpo começou a mudar, doenças psicossomáticas, né, aquelas que estão relacionadas ao que acontece na nossa mente, porque tudo que acontece na nossa mente acontece no nosso corpo. Atinge o nosso corpo. Então, pessoas sendo curadas de doenças que talvez vinham há anos aí buscando tratamento médico. E aí eu quero trazer aqui o Provérbios 18:21, que fala que a língua ela tem poder de vida ou de morte. Né? E aí eu parafraseio dizendo que a mente ela tem poder de vida ou de morte, porque o que sai da nossa boca nasceu primeiro na nossa mente, né? Então é um convite a você a mudar, né? A mudar o seu mundo, né? Talvez vou deixar lá fora um pouquinho, a mudar a minha vida, porque a partir do momento que você é pai, que você é mãe, filho, você muda, tudo ao seu redor começa a mudar. Né? E isso, né, é maravilhoso, né? Porque eu espero do outro, então começa você hoje. Não, eu convido você hoje a mudar um comportamento, a mudar uma forma de pensar, que você vai começar a observar que ao seu redor as pessoas também vão se mudar, o ambiente vai mudar, as coisas vão mudar, e a sua vida vai ser uma vida muito mais feliz e alegre, uma vida muito mais próspera, saudável, né? Uma vida saudável, novos comportamentos, cuidar do corpo, cuidar da mente, né? Então ninguém nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Você pode mudar a sua vida hoje. Então você pode decidir ter novos pensamentos, você pode decidir curar doenças que estão aí e que talvez tenham um fundo emocional e que você precise visitar essas emoções, olhar para essas emoções para que seu corpo possa reagir, para que você possa ter uma vida diferente, né? Então trago de novo aquela reflexão das trilhas. Quais são as trilhas? Quais são os pensamentos que você tem hoje? Essa circuitaria neural está te levando aos resultados que você tem hoje na sua vida. Então, se eu quero
novos resultados na minha vida, talvez eu precise mudar os meus circuitos neurais, as minhas sinapses, novos brotamentos neurais, novas conexões. Parafraseando aí com Albert Einstein, ele falava assim: não adianta você querer novos resultados se você continua fazendo os resultados antigos, né? Você continua fazendo não adianta você querer coisas novas se você continua fazendo as coisas velhas. Não adianta você querer coisas novas se você não muda seus hábitos, né? E aqui você leu o Provérbios 18, 21, né, que vai falar sobre isso, sobre essas declarações. A gente precisa mudar essas declarações da nossa boca. A gente precisa falar melhor com a nossa esposa, com nossos filhos, né, com as pessoas que estão em nossa volta. A gente precisa começar a fazer declarações constantes, porque o que sai da boca é o que a gente vai falando, entra na outra pessoa como um imã e gruda. E dependendo da intensidade, a pessoa começa a viver uma vida nova, ou ela começa a entrar em uma depressão mais profunda. Então, que eu comece a cuidar da minha língua, né, pastor? Importante, exatamente, né? Cuidar da língua. Dá um tema isso aí. É muito importante. E, né, mas acho que o nosso intuito, né, pastor, é poder mostrar que desde quando eu era mais jovem, eu escutava uma história assim: a ciência não conversa com espiritualidade, com a Bíblia, então são coisas que não conversam, né? Então, o que nós queremos é mostrar que quando a ciência, né, se une à palavra de Deus, a transformação ela é completa. Então, nós podemos sim, né, cuidar da nossa espiritualidade, ter nossa conexão com Deus, e a ciência vai mostrar aí, né, evidenciar tudo isso, né? Cabe à ciência, mas as duas podem caminhar juntas, e quando caminham juntos, os resultados são fantásticos. Vidas são transformadas, e é esse o convite que eu quero deixar hoje aqui para você, que você possa mudar a sua vida, que você possa transformar a sua vida, que essa palavra, que esse podcast de hoje, ele toque o seu coração, para que você tenha novos pensamentos, que você tenha novos sentimentos, que você tenha novas crenças, que você tenha novos comportamentos. Então muda, porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente. Lembrei desse trecho de uma música. É isso aí, Dr. Fabrício. Por isso eu quero te desafiar hoje a escolher um versículo nessa semana e declarar diariamente. Medite nele, escreva, fale em voz alta, você vai ver novos caminhos surgirem dentro de você. Se esse episódio te abençoou, eu quero te pedir, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque muita gente precisa saber. É possível mudar, é possível renovar a mente. Esse é o Essência, a verdade que permanece. Até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Grande abraço. Deus abençoe a todos.